Se você aceitasse testar um jogo de realidade virtual, mas ficasse preso lá dentro, tendo que lutar para não levar um game over definitivo, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar um like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar esse grupo de jogadores tentando sobreviver a essa zona de guerra, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a simulação mortal em The Call Up. Esses caras não vão jogar videogame por um bom tempo. Começamos vendo Carl, um pro player de FPS, que foi convocado por uma desenvolvedora de jogos a testar o seu novo lançamento. Só que o cara já acorda atrasado e corre pra lá o mais rápido possível, chegando num prédio com escritórios para locação, junto a um outro jogador chamado Adam, e logo eles conhecem o resto do grupo, sendo eles Marco, o atleta, Shelly, uma enfermeira, Zahid, um imigrante legal, André, um ex-soldado, Taylor, a introvertida, e o Edward. Porém, eles não se apresentaram assim, e eu tô fazendo isso pra ficar mais fácil de saber quem é quem. Então, os 8 assinam um acordo sem nem lerem direito, e são instruídos por uma voz robótica a guardarem os seus pertences. Mas enquanto se trocavam, a Shelly percebe uma grande marca de queimadura no corpo do Carl, e mesmo curiosa, ela não tem coragem de perguntar sobre aquilo. Depois de colocarem seus uniformes, o grupo entra numa sala com um scanner, onde registram seus apelidos, e aí eles dão uma olhada no equipamento, ficando chocados com a tecnologia. Então Adam explica que aquilo servia para detectar os movimentos, trazendo uma imersão de jogo super avançada. Nessa hora os jogadores vestem as suas armaduras, enquanto a voz do lugar explicava sobre o seu funcionamento, dizendo que elas foram feitas com um sistema que capta vários pontos específicos do corpo, apenas para dar a sensação de que os caras estavam numa guerra de verdade. Porém, o Zahid se recusa a colocar a sua roupa, já que achava que seriam anônimos ali, mas seu traje tinha um nick terrorista escrito, que é o mesmo que ele usava no jogo. E como não queria ver o seu povo sendo associado a esse tipo de coisa, o cara desiste de participar e deixa o seu grupo para trás. Só que quando ele tenta sair, as portas se trancam impedindo todos de irem embora. Então a Shelly conversa com um colega, convencendo-o de que aquilo era apenas um jogo. Ah, e eu quase esqueci de falar que o Adam ficou fazendo sinal com as mãos enquanto colocava seus trajes. Se fosse aqui no Brasil, esse cara nem iria iniciar o teste, né? Sendo assim, eles ativam seus capacetes e entram no mundo virtual, vendo que a simulação se passava numa trama pós-apocalíptica, e as suas armaduras viraram uniformes militares, o que surpreende a Shelly, que tem todas as tatuagens deletadas pela tecnologia. Mas enquanto a maioria entrava no embalo, o Zahid ainda achava que estar ali era uma má ideia. É aí que um sargento aparece botando ordem em um lugar, e a Shelly até tenta tocá-lo, descobrindo que era só um holograma que fazia parte da simulação. Nisso, o oficial nomeia o grupo como Alpha Company, e inicia um tutorial entregando uma pistola Sig Sauer para cada um. E já que o André era um ex-soldado, ele logo mostra saber tudo sobre armas. Durante o tutorial, os jogadores se divertem bastante testando as suas miras, menos o Zahid, que ainda não se sentia confortável naquele personagem, além da Taylor, que parecia ser a menos familiarizada com jogos de tiro. Após esse treinamento, o sargento dá um colete para cada um, explicando que eles perderiam os seus caso fossem baleados, mostrando isso na prática ao usar o Zahid como exemplo. Mas quando ele é acertado, o cara sente como se tivesse levado um tiro de verdade. Logo em seguida, os jogadores recebem frascos de vida chamado Med Packs, que serviam para curá-los caso perdessem seus coletes, ou recebessem ferimentos fatais. E aí o oficial revela que eles estavam no 25º andar, e que o objetivo do jogo era chegar até o primeiro, enquanto enfrentavam vários terroristas russos espalhados pelo prédio, sendo aquele que conseguir mais pontos, o vencedor, que ganhará $100 mil como recompensa. Com isso, o Zahid se sente aliviado por não ter que lutar contra terroristas muçulmanos, e como o André era o mais experiente com armas, ele toma a liderança do grupo, e o jogo finalmente se inicia. Bom galera, logo de início dá pra ver alguns erros cometidos, visto que o grupo chega tão afobado para testar o jogo, que ninguém sequer leu o acordo da empresa. Por mais que não saibamos quais eram os termos do documento, provavelmente eles veriam alguma cláusula que deixasse claro que eles não poderiam voltar atrás, já que é comum em um testa beta que as empresas incluam isso nos acordos, para garantir que elas tenham um número suficiente de jogadores. Porém, também seria importante eles lerem no acordo se tinha alguma forma de pausar o jogo, reiniciá-lo, pedir desistência ou até mesmo reportar aliados por não jogarem direito, desbalanceando o placar. E se tivesse no contrato que eles não poderiam sair, isso já seria um alerta de que não era um simples jogo. Dessa forma, os jogadores logo perceberiam que não tinham chance de controlar o jogo, mas sim de serem controlados por ele. Em casos como esse, é possível que a empresa esteja sujeita a ações judiciais caso os participantes sejam prejudicados, mas logo vamos descobrir que o buraco é ainda mais embaixo. Fora isso, o grupo deveria ter pesquisado mais sobre a empresa antes de aceitarem participar, já que em nenhum momento temos o conhecimento do nome da desenvolvedora, sendo que para um jogador aceitar ser um beta tester é porque ele sabe que o nome da empresa é bastante conhecido, e que com certeza fazer parte disso daria a chance de contratos bem atrativos no futuro. Mas o pior de tudo foi o grupo não perceber que o prédio não tinha um nome nem na fachada, mas sim um anúncio de locação de salas, o que significa que não havia nenhuma empresa operando naquele prédio, muito menos uma empresa com um nome relevante o suficiente para atrair a atenção de jogadores profissionais. Também seria bom se os jogadores tivessem percebido que suas armaduras foram feitas para caberem perfeitamente nos seus corpos, sendo que para uma tecnologia em fase de teste, com certeza a empresa buscaria mais padrões, além de apenas experiência de jogo, o que significa que ela não iria produzir trajes de vários tamanhos, mas sim começar com um traje padrão, para analisar a sua funcionalidade, e só depois de comprovada, a desenvolvedora pensaria em expandir a produção para jogadores com vários tipos de corpos, e isso indica que eles não estão em um projeto na fase inicial.
virtual. Além disso, já deu pra perceber que a tecnologia dos trajes é capaz de transferir as sensações do ambiente virtual para o físico, o que não está longe da nossa realidade, já que hoje em dia temos acesso aos famosos óculos VR, que permitem aos jogadores terem uma visão em 3D de cenários virtuais e ainda se moverem por eles. Fora isso, também existem os dispositivos wearables, como luvas ou coletes, que são tecnologias que podem ser vestidas para simularem a sensação de toque ou impacto de objetos virtuais no corpo do jogador. E essa é uma inovação que ainda vem sendo aprimorada cada vez mais, permitindo que os participantes consigam interagir com o mundo virtual de uma forma totalmente imersiva. E uma das tecnologias que mais se aproximam disso hoje em dia é o Tesla Suit, um traje que permite aos jogadores terem sensações táteis e interações mais imersivas em jogos de realidade virtual. A roupa ainda funciona sem precisar estar conectada a nenhum dispositivo, e as sensações são estimuladas por pequenos pulsos elétricos. Porém, também é possível sentir o vento, a água, calor e frio. Mas esses trajes avançados não são as únicas coisas que podemos encontrar na vida real, já que existem várias marcas com armas que emulam equipamentos de guerra, como é o caso da pistola Easyman, que é um controle de videogame usado no Oculus Quest 2, um dispositivo de realidade virtual adaptado para captar os movimentos do jogador. O que me leva a um ponto extremamente importante: qual a chance dessa empresa simplesmente liberar vários trajes desses para 8 pessoas aleatórias assim? Com certeza toda essa instalação deve estar sendo vigiada por câmeras e ter pessoas controlando a dificuldade desse jogo, e também todas as possíveis saídas de emergência para evitar que alguém tente fugir com esses trajes. Sem contar que eles deixaram todos os seus pertences pessoais e eletrônicos em um armário, e isso pode servir para queima de arquivo caso eles morram no jogo, ou aconteça algo sério. E eu não sei vocês, galera, mas será que vale a pena arriscar a vida por 100 mil? Eu sei que nenhum deles sabe se vai morrer ou não no teste, mas é de suspeitar se um teste beta vale tanta grana assim, né? Ganhar 100k para testar um jogo é muita grana. Às vezes esse pode ser o salário anual de alguém que trabalha nesse ramo, o que quer dizer que com certeza deve ter algo mais sombrio nesse jogo. É só você pensar, vale a pena fazer algo que eu não sei por 100 mil reais? É a mesma coisa pros caras. Eu sei que tem os engraçadinhos que vão falar sim aí nos comentários, mas chegando na mesma situação, vocês iriam pensar duas vezes. Sem contar que o prêmio pode nem ser real, né? Afinal, tudo até aqui é bem nebuloso, e ninguém realmente sabe onde está se metendo. Então o grupo avança pelos corredores aparentemente vazios, até que eles vão de cara com um terrorista portando uma AK. Mas o André mostra suas habilidades, finalizando o inimigo sem muito esforço, e recebendo alguns pontos de experiência. Depois disso, o grupo desce um andar até uma sala, onde encontram maletas com 4 M4. E então o André ensina o Marco, o Adam e o Edward a usá-las, enquanto o restante apenas fica olhando com as mesmas pistolas de antes. Partindo para outra sala, o Marco já chega finalizando mais um terrorista, o que acaba animando os outros três, que resolvem se separar sem perceber um inimigo que se escondia. Dessa forma, o russo afugenta os caras, tirando qualquer chance deles revidarem, mas decide ir atrás do Adam, que é seguido pelo André. Então, vemos o gordinho encontrando um terrorista no caminho, só que mais uma vez a sua animação faz ele errar todos os tiros até esgotar a sua munição, e por sorte o André aparece para salvá-lo, mas acaba perdendo seu colete nessa brincadeira, finalizando o inimigo logo em seguida. Enquanto isso, o Cal se esconde quando avista o inimigo, e aí a Taylor entra em pânico, revelando que nem era uma gamer de verdade. Então a Shelly promete protegê-la, e fica tentando acalmar a mulher, que só fica ainda mais estressada, até que ela grita com a jogadora para finalizar o inimigo logo, porém nem mesmo a Shelly tem coragem de puxar o gatilho contra outra pessoa, mostrando que se depender dela, a Taylor não vai durar muito. Sendo assim, o Cal sai do seu esconderijo dando cabo do terrorista, só que o tiro sai pela culatra quando ele acaba sendo atingido pelas costas por mais um inimigo que se escondia, perdendo seu colete e ainda levando mais um tiro certeiro. É nessa hora que a Shelly toma coragem e finaliza o russo, salvando seu amigo. O problema é que o Cal sentia como se tivesse levado um tiro de verdade, achando que era a armadura que simulava um choque intenso no seu corpo, mesmo com a Shelly mostrando que fora do jogo, o cara não tinha nenhum arranhão. É aí que o André aparece e usa seu Medpack para curar o Cal, agora perdendo não só o seu colete, mas também o seu último recurso que poderia mantê-lo vivo. Bom galera, essa temática de um jogo de simulação que se torna algo real não é novo, já que vimos isso ser bem utilizado no anime Sword Art Online, que segue exatamente a mesma premissa, com a diferença de que o mundo virtual se passa num RPG, e que os jogadores possuem uma barra de vida, o que seria de grande ajuda para o Alpha Company. Fora isso, se o André fosse um bom líder, ele teria bolado uma estratégia para os caras agirem, o que evitaria que o grupo se separasse, e ele perdesse seu colete tentando salvar o Adam. O certo seria deixar a Taylor e o Zahir no meio do time, com os Medpack, curando quem levasse tiro. Caso eles não quisessem ficar armados, o restante do grupo poderia pegar as munições e armas extras deles. Além disso, alguém precisaria dar um esporro no Adam. Ficar correndo por aí e atirando igual doido só vai fazer ele ser alvejado, e pelo que deu pra ver, isso tem consequências reais. Pelo menos o colete faz parecer real. Então a Shelly e o Cal deveriam ficar na retaguarda cuidando com os inimigos que aparecem do nada, além de cuidar do Taylor e do Zahir, que estão em choque e podem congelar no meio do conflito. O Marco e o Edward ficariam cuidando dos flancos para emboscar os inimigos pelas laterais, e o Adam e o André iriam na frente, pois o André, que é um ex-militar, daria conta de pôr o Adam na linha, pro cara parar de fazer cagada. E as armas mais fortes deveriam ficar com quem está na frente e nos flancos. Além disso, o André foi bastante lerdo ao usar o Medpack com o Cal, já que o cara ainda tinha o dele e ele sabia disso, já que passou pelo tutorial como todo mundo. Muitas vezes os jogadores podem se ver em situações onde onde o auto-sacrifício se faz necessário, mas essa deve ser a última coisa a ser feita em apenas 5 minutos de jogo, já que agora o
o especialista em armas que poderia salvar o pescoço de todo mundo está à mercê dos inimigos. O negócio agora é torcer para em todo nível eles ganharem mais munição e mais medpack. E uma coisa que até agora não faz sentido é que todos os jogadores são profissionais em FPS, o que significa que eles possuem competência e habilidade para entender a funcionalidade daquela simulação. Mas com alguns deles tendo medo de puxar o gatilho contra um inimigo inexistente, o grupo logo perderia suas bases, e seria finalizado em alguns minutos. O certo seria que todos trocassem mais informações sobre suas especialidades, já que alguns podem ser bons em confrontos armados ou desarmados, enquanto outros podem ter noção estratégica de campo. Assim, cada um deles usaria suas proficiências em prol dos outros, criando um comando de reação em grupo no momento em que algum problema acontecera, sem contar que eles estão finalizando os terroristas sem lutear os caras, né? Todo mundo sabe que quando você mata um inimigo, dropa munição e arma. Então era pra todos que estão de pistola estarem no mínimo de AK. Aí caso os inimigos não dropem loot, isso pode ser um problema, pois pode ter um limite de suprimento proposital, que vai fazer eles economizarem cada vez mais munição durante os níveis. Isso contando que eles são inteligentes para perceberem isso. Então é bom que eles cortem logo a vibe do Adam para ele parar de sair atirando que nem um idiota pelas salas. Após a batalha, o grupo se reúne para discutir o que aconteceu com o Cal, mas mesmo ele surtando por perceber que aquilo não era mais apenas um jogo, o Adam leva na esportiva achando que tudo fazia parte de um reality show. Então ele abre uma maleta que encontrou, contendo 4 granadas, ansioso para o próximo desafio. Porém, geral fica discutindo e logo o pânico se instaura, fazendo com que eles se voltassem uns contra os outros, principalmente o Zahid, que acredita que o André estava envolvido naquilo por ser um militar. Então, Marco entra na pilha, já que o cara sabia como manusear cada uma das armas do jogo. Só que o André fica furioso por ser visto como um traidor, já que todo mundo recebeu o mesmo convite. Mas no meio da discussão, ninguém escuta a voz falando que o nível foi reativado. E aí o cara decide abandonar o grupo de uma vez, indo até o banheiro e levantando sua viseira para respirar um pouco, até que ele ouve um som de gatilho e é atingido por um terrorista. Agora ferido, o André tenta se arrastar até os amigos, enquanto os inimigos eram revividos pelo jogo. Porém, o capacete causa um choque letal no cara, fritando o cérebro do militar, que é finalizado cruelmente. Ao ouvir os disparos do inimigo, o grupo levanta a guarda e se prepara para a batalha. Porém, o Edward é atingido por um terrorista, fazendo todos se dispersarem. E aí a Taylor corre para longe, tentando sair daquele lugar, mas entra em pânico devido a uns cabos de alta voltagem. É aí que o Adam usa a granada e elimina os inimigos, permitindo que eles avançassem. Só que eles encontram o corpo do André e começam a enlouquecer de medo. E mesmo com a Shelly tentando reanimar o cara, todos aceitam que não tinha como reverter aquilo. Desesperado, o Zahid teoriza que eram os capacetes que finalizavam os jogadores. Então ele tenta se livrar daquela coisa pegando um extintor e pedindo para que alguém batesse nele até quebrar. E aí o Cal resolve ajudá-lo batendo várias vezes na cabeça do cara, o que não gera nenhuma rachadura sequer no equipamento. Só que nesse momento, as tentativas do Zahid acabam atraindo a fúria do sargento, que aparece e dá uma surra no homem, dizendo que qualquer um que tentasse danificar o equipamento ou sair daquele jogo sofreria as consequências. Sendo assim, o grupo percebe que as únicas chances de viverem eram vencendo. Então eles continuam passando pelos andares até chegarem no 19º. E lá o sargento avisa que o lugar estava cercado de gás inflamável, obrigando os jogadores a largarem as suas armas e finalizarem os inimigos apenas com facas. No meio da fase, o Edward quase é pego por um terrorista, mas o Marco consegue salvá-lo. E depois de um tempo, o grupo consegue passar pelos obstáculos e recuperar todas as suas armas. Bom galera, todo mundo que já jogou um FPS sabe que geralmente sobra um inimigo costinha, que vai te dar aquele cagaço. Todo mundo sabe disso, menos o André, né? Ficar separado sem um colega por perto é um erro de iniciante. Como o cara é um militar, ele deveria saber disso, ainda mais em uma situação de combate. E ele pagou um preço alto por ter usado o kit no Cal antes. Pelo menos o André poderia ter pego o kit do Cal pra ele, para ficar em kits, entenderam? Sem contar que o pessoal não está prestando atenção nos sinais sonoros do cenário. A voz claramente avisou que o nível tinha sido reiniciado, e todo mundo simplesmente ignorou isso. E isso também é algo comum em jogos, pois se você fica muito tempo parado em um lugar, geralmente aparece um inimigo para te forçar a progredir. No caso aqui, todos são revividos. Então o mínimo que eles precisam fazer é se organizar e começar a se mover como uma equipe, pois ficar discutindo assim só vai atrasar o progresso, e fazê-los perder mais munição, tendo que finalizar o mesmo inimigo 2 vezes. Sendo assim, a partir de agora, os jogadores só deveriam se separar em pares e trios, caso alguns deles se distanciassem. E o André já deveria ter aprendido isso quando o Adam resolveu ir atrás dos terroristas sozinho. E falando nele, o cara nem sequer compartilhou suas granadas com os outros. Além do mais, todos sabiam que era mais provável ele se explodir se ficasse com 4 daquelas. É praticamente obrigatório ser extremamente rígido com esse cara, pois ele está achando que tudo isso é só um videogame. Teoricamente é, mas pelo jeito se você morrer é game over de verdade. Então alguém precisa assumir a posição de líder agora que o André foi de base, para coordenar a equipe e evitar que o grupo fique totalmente descoordenado. E uma formação combinada é extremamente necessária aqui, pois não foi a primeira vez que eles foram pegos pela retaguarda, lá ele, e com certeza não será a última vez, lá ele 1000 vezes. Como eles já passaram por alguns níveis, já podemos notar que a melhor estratégia é alguém tipo o Zahid e a Taylor, que não fazem muita coisa, ficar no centro chamando a atenção dos inimigos, enquanto alguém pega o flanco e elimina os russos pela lateral. Agora falando dos capacetes, pode ser difícil se livrar de capacetes tecnológicos altamente avançados, mas existem algumas coisas que os jogadores poderiam ter tentado para se livrar deles. Como um dos players foi de base, essa seria uma boa hora para analisar a situação. Primeiro, eles precisam arrastar o cara até uma sala segura, que provavelmente deve ser essa
escadarias e lá começar a buscar por um botão de segurança em algum lugar da armadura, já que caso a tecnologia falhasse em ativar ou desativar os equipamentos, a empresa com certeza teria uma forma manual de fazer isso. Fora isso, eles poderiam tentar causar algum curto-circuito na armadura para desativá-la, porém eu acredito que só daria para testar em quem está vivo. Aí seria bem arriscado de fazer, né? Pois a pessoa poderia torrar junto. Então, pela dificuldade dos inimigos até agora, o melhor é eles seguirem em frente mesmo e se manterem organizados. Seguindo até o 17º andar, os jogadores enfrentam mais terroristas, até que o Adam é atingido por um deles, e aí a Shelly tenta curá-lo pedindo cobertura ao Cal, mas logo de cara ele leva um tiro certeiro, deixando a mulher em conflito sobre quem deveria ajudar. Então o Marco decide usar o seu Medpack, permitindo que os dois fossem salvos. Enquanto espera a nova fase do jogo começar, o Zahid observa a cidade do outro lado da janela, e insiste em querer sair daquela simulação, nem que seja na marra. Então Cal tenta quebrar o vidro com coronhadas, mas o Zahid escolhe usar um carrinho para fazer o mesmo, e por incrível que pareça, ele quase consegue fazer uma rachadura no vidro, mas isso chama a atenção do sargento, que aparece mais uma vez para dar uma lição no cara. Só que o jogador tenta fugir por uma escadaria e é empurrado, quebrando a perna no processo, e vendo que se tornou um fardo pro grupo, o Zahid escolhe ser deixado para trás, obrigando os amigos a continuar jogando. Porém, como os níveis se reiniciam logo, um terrorista surge sem ele perceber, e o finaliza. Chegando no 11º andar, o grupo encontra mais uma maleta, só que dessa vez com uma Remy calibre 12, que é pega pelo Edward. Porém, o Marco toma a arma do cara e entrega sua M4 para Shelly, se sentindo o líder da matilha, até ser atingido no traseiro por um inimigo. Nessa hora, a Taylor foge desesperada enquanto o grupo enfrenta os terroristas. Então Adam lança uma granada nos caras, permitindo que a Shelly use o Medpack para curar a bunda do Marco. É aí que ela percebe o sumiço da Taylor, e todos resolvem ir atrás da amiga. E falando nela, a mulher se escondia numa cabine do banheiro, sem saber que o inimigo estava à espreita, ficando ainda mais apavorada quando o terrorista começa a investigar o lugar, até parar onde a Taylor se escondia. Mas no momento em que ele ia atirar, a jogadora sai da cabine com sangue nos olhos, e finaliza o homem com uma faca, tendo um ataque de pelanca quando é encontrada pelo grupo, já que ela diz que deveria estar em uma festa e não naquele jogo. Depois disso, o grupo chega numa sala onde aguardam a próxima fase, então eles aproveitam esse momento para conhecer um ao outro. E aí a Shelly conta ter perdido seus pais, enquanto o Cal havia perdido a sua namorada. Já o Adam vivia com a avó que tinha Alzheimer, e o Marco ficou sozinho após perder a custódia dos filhos depois do divórcio. E o Edward diz que era filho único. Com isso, o Carl deduz que eles não foram chamados ali por serem jogadores profissionais, mas sim por estarem sozinhos no mundo, já que se todos fossem finalizados, ninguém sentiria a falta deles. Ok galera, já está mais que claro que aqui não dá pra ficar de costas para lugares desconhecidos, né? Esse cara teve muita sorte de levar um tiro na bunda em vez da cabeça. O Zahid até que foi inteligente usar o carrinho contra o vidro, porém eles estavam acima do 10º andar, e quebrar um vidro ali não iria adiantar de nada. E agora, qualquer tentativa de burlar o sistema e fugir dali iria provocar o sargento de algum lugar. Sendo assim, o grupo só deveria tentar essa estratégia em andares mais baixos, e aí eles poderiam pegar uma boa distância e empurrar o carrinho juntos, dando mais velocidade e aumentando o dano do impacto, fazendo com que a janela se quebrasse rapidamente. Ou então eles poderiam se revezar em empurrar o carrinho contra a janela. Dessa forma, enquanto um estivesse fugindo do oficial, o outro continuaria tentando quebrá-lo. Assim o cara seria chamado a atenção por vários deles ao mesmo tempo. Então provavelmente daria para sobrecarregar o programa de simulação, se todos se rebelassem e atrapalhassem o militar, já que o sistema de inteligência artificial pode não conseguir processar todas as informações simultaneamente, levando a uma falha temporária, ou a necessidade de reiniciar. E já vimos isso acontecer no Minecraft, onde todas as vezes em que os jogadores acionavam vários explosivos de uma vez só, o jogo crashava ou bugava, tendo que ser reiniciado logo em seguida, pois o jogo tinha que calcular individualmente cada explosão, além dos blocos destruídos e das físicas envolvidas. Porém, em vez de fazer tudo isso, seria muito melhor eles causarem um bom e velho incêndio. Isso não seria tão difícil de fazer, afinal tinha um andar inteiro com gás espalhado. Tudo que eles deveriam ter feito era, assim que fossem sair do andar, ter atirado lá dentro e fechado a porta para correr para o próximo nível. Com certeza isso iria causar uma grande explosão se o vazamento fosse real, né? E com certeza um prédio em chamas chamaria a atenção das autoridades. Além disso, pelo que deu pra perceber, o ferimento do Zahid foi no mundo real, mesmo tendo sido empurrado pelo sargento, e por isso ele não foi curado pelo Medpack, e sim deixado para trás. Porém, a galera poderia ter escondido o cara melhor, né? Tipo em um armário ou em um cômodo, onde ele pudesse fazer uma barricada para impedir que os inimigos entrassem. Mas não, né? O cara ficou lá na mesa estirado que nem um porco pronto pro abate. Um lugar que talvez seria interessante para isso seria as escadarias por onde os personagens passam, que até agora são isentas de qualquer presença hostil, o que significa que é uma área de transição segura para o grupo, sendo o lugar perfeito para deixar o Zahid seguro. Tudo que eles precisariam fazer é bloquear a porta do nível anterior, impedindo que algum inimigo entrasse ali, e pode ser que o Zahid consiga ficar vivo. Além disso, o grupo poderia retirar as viseiras para olhar melhor essa parte da instalação, podendo ter a chance de encontrar qualquer cabo que leve a uma rede elétrica do prédio, permitindo que eles pudessem acabar com a simulação ao cortar os cabos de energia. O grupo também poderia apelar para uma alternativa mais bizarra, usando o sangue do André ou do Zahid para escrever uma mensagem de socorro bem grande nas janelas. Isso com certeza chamaria a atenção das pessoas, principalmente aquelas que estão nos outros edifícios. Outra alternativa para o grupo se salvar seria fazer fogo com as caixas de papelão na sala, visto que havia luz no local. Seria preciso fazer furos nas caixas para permitir a entrada
entrada do ar, e aí era só colocar a lâmpada sobre o papelão e esperar que o calor gere uma combustão, usando os pallets de madeira na sala para aumentar ainda mais as chamas, e posicionar o fogo perto da janela com certeza faria ela se partir, chamando a atenção de todos lá fora, ou até mesmo fazer os sprinklers serem ativados, e na sequência os bombeiros. Então a próxima fase se inicia, e o grupo chega no 9º andar, onde encontram um sargento batendo num terrorista, e aí o oficial conta que tinha uma bomba programada para explodir o prédio, sendo a única forma de desarmá-la, usando a senha que apenas aquele inimigo conhecia, e agora eles tinham que fazer o cara abrir o bico, usando alguns choques para encorajá-lo nisso. Nessa hora o Edward se voluntaria para fazer o serviço, mesmo com o inimigo alegando ser inocente, só que após alguns choques, o cara revela a senha, e o Adam insere no computador, porém isso ativa a bomba e inicia uma contagem, enquanto o terrorista ri da cara deles por terem caído na armadilha, o que deixa a Taylor com tanta raiva que ela mesma finaliza o maldito. Após isso, o Marco culpa o Adam por condenar a todos, e dá um soco no seu capacete, só para depois acertá-lo em cheio, e ainda afastar a Shelly quando ela tenta impedi-lo. Porém a briga acaba quando o sargento chama o grupo para entrarem no elevador que ele segurava. Lá dentro, o elevador desce até o 5º andar, e o Marco abre passagem para os outros seguirem, mas ele larga as portas quando chega a vez do Adam, achando que o cara ia entalar se passasse, o que prende os dois ali. Porém, o elevador continua descendo até o 3º andar, deixando os dois mais animados por estarem perto da vitória. Quando as portas se abrem, Marco treme na base com medo de ser finalizado a qualquer momento, ao mesmo tempo em que chama o Adam de fracote, mostrando o hipócrita que ele é. Ainda assim, eles continuam avançando, e o Marco tem a brilhante ideia de esgotar toda a sua munição atirando no nada. Então ele põe o Adam na linha de frente para dar cabo dos inimigos que aparecessem. No momento em que o terrorista aparece, o Adam finaliza o cara, mas esgota a sua munição, fazendo sinal para o Marco avançar. Porém, o valentão se volta contra o seu parceiro, ordenando que ele continuasse andando se não seria o seu fim. Só que no meio da escuridão, o gordinho é atingido por um inimigo, sendo deixado para trás, e não demora muito pro jogo finalizá-lo enquanto o Marco se esconde apavorado. Bom galera, esse pessoal confiou cegamente no sargento sem nem levantar a viseira do capacete, para ver se aquele cara era real. Eles praticamente ouviram um cara falando em russo, e toparam torturar o maluco. Eu daria uma checada só para conferir se esse jogo não estava fazendo algum tipo de teste macabro de imersão, porque se ele tiver, pode ter certeza que funcionou muito bem. Sem contar que os idiotas simplesmente confiaram na palavra de um terrorista. O objetivo do cara era explodir o prédio, e geralmente depois que você é capturado por inimigos, dificilmente você vai sobreviver para contar história, então a chance dele passar um código falso era gigante. Ainda mais que se ele passa o código certo, o jogo acaba, e ainda faltavam alguns andares para eles descerem. Tava na cara que tinha uma pegadinha, né? E agora estamos de frente com uma nova possibilidade que é interagir com os NPCs como o terrorista capturado. Além disso, vimos que é possível eletrocutá-los com um dispositivo de choque, permitindo que o grupo possa segurar o cara mais tempo naquela fase, e obrigando a ajudá-los. E caso o terrorista não queira cooperar, eu tenho certeza que o sargento iria, já que agora sabemos que esses NPCs podem ser feridos de outras maneiras. Então se o grupo conseguisse passar os eletrodos pro oficial, ou fazê-lo entrar em contato com o terrorista de alguma forma, isso poderia fazer o holograma entrar em curto e falhar sua programação. Outra ideia seria o grupo aproveitar que estavam no elevador e tentar escapar pela parte de cima, já que muitos elevadores possuem uma escotilha no teto, que pode ser usada como uma saída de emergência, permitindo que os jogadores possam subir pelo posto do elevador, um espaço que geralmente possui escadas e poderia ser de grande ajuda para eles. Subir pelos cabos até seria uma opção, se não fosse pelo fato de que eles são lubrificados, sendo muito difíceis de escalar sem acabar levando um tombo feio. E no momento em que o Marco abre as portas do elevador para o grupo passar, seria ótimo se o Edward o ajudasse puxando uma das portas, assim todos poderiam atravessar e puxá-las pelo lado de fora, permitindo que o grupo continuasse junto, sem se perderem um dos outros. E falando em Marco, o grupo logo deveria ter percebido que ele não era confiável, já que o cara avança com uma única missão de finalizar os inimigos e vencer o jogo, enquanto o resto dos jogadores está focando em sobreviver e ir embora dali. Como desde o início o cara deixou claro que só se importava em conseguir os 100 mil dólares, deveria ter ficado claro que ele iria até o extremo para conseguir o que queria, mesmo que tivesse que utilizar um dos seus aliados como isca. Por isso eles deveriam usar esse cara de isca, mas sem ele perceber, é claro. Já deu pra notar que ele gosta de bancar o líder, tipo na hora que ele pegou a escopeta da mão do Edward. Então o grupo deveria combinar de deixá-lo ser um falso líder, pro cara ir na frente de peito aberto, encontrando os inimigos e levando pipoco. É claro que é difícil fazer esse tipo de sacrifício, mas esse é o tipo de cara que vai acabar levando muita gente com ele antes de ir de base. Além disso, é interessante ver a forma como os jogos são representados aqui como uma fuga da realidade, principalmente devido às vidas conturbadas que os jogadores possuem. Mundos virtuais muitas vezes acabam sendo o único lugar onde as pessoas conseguem fazer amigos, podendo ir até mais longe e iniciando uma relação mais íntima, se é que vocês me entendem. Foi exatamente isso que aconteceu no jogo RuneScape, onde um jogador conhecido como Zezima se apaixonou por sua amiga Eliane, e depois de tanto tempo se aventurando naquele mundo virtual, eles se casaram dentro do jogo, e ainda levaram o relacionamento para a vida real, e com certeza isso já aconteceu bastante aqui no Brasil, porque eu sei que muitos de vocês aí têm web namorada. Só cuidem, hein, rapaziada. Chequem bem para ver se elas são reais. Voltando ao grupo, eles chegam ao 4º andar, onde conseguem mais algumas armas e se preparam para a próxima fase. E é bom vermos que agora o medo da Taylor foi substituído pela raiva, dando mais gás para ela continuar lutando com sangue nos olhos. Então o grupo atravessa um corredor dando de cara com um terrorista que joga uma granada de fumaça. Só que isso faz o Carl relembrar do dia em que não conseguiu salvar a sua namorada no incêndio. E por sorte, a Shelly vê o amigo em pânico e faz ele se reerguer para
saírem daquele inferno juntos. E nessa hora que o grupo encontra o corpo do Adam e avança para outra sala. E aí o Marco sai do seu esconderijo sem chamar muita atenção, e até que eles chegam num lugar onde a nova troca de tiros começa. Porém, eles não tinham mais nenhum Medpack, então a Taylor resolve sair atrás de alguns para ajudar na batalha. Chegando até uma sala, a mulher encontra o que precisava, mas é surpreendida pelo Marco, que tenta tomar o frasco. Só que a Taylor se nega a entregar, fazendo com que o valentão atire nela. E enquanto ela agonizava de dor, o cara revela que perdeu a custódia dos filhos por ter agredido a sua esposa, e então ele deixa a aliada na sala para ser finalizada pelo jogo. Logo depois, ela é encontrada pelo Carl, que pergunta sobre a mulher, mas o cara nega saber e finge que alguém se aproximava para dar um fora dali. Nisso, o Carl vai até a sala encontrando a sua amiga finalizada. Só que o ódio dele pela perda aumenta quando o cara vê o apelido do Marco escrito com sangue na porta, numa tentativa da Taylor de revelar a fruta podre que estava entre eles. Sendo assim, o homem se enche de fúria, vendo o assassino retornando com a guarda baixa. Então ele aproveita para pegar o cara de surpresa, iniciando o confronto no mano a mano. E mesmo que estivesse vencendo no começo, o Carl ainda leva algumas porradas, mas o jogador não ia desistir tão fácil, e ele pega o extintor dando com tudo no capacete do Marco. E aí o valentão chuta os Países Baixos do Carl, que agoniza enquanto ri da situação, já que isso era apenas um plano para invocar o sargento, que chega lá acabando com a raça do atleta. Então o oficial sufoca o Marco, que é finalizado pelo capacete. Com a morte da Taylor, o grupo, que agora foi reduzido a um trio, se sente ainda mais determinado a vencer, chegando finalmente na última fase do jogo, onde se preparam para enfrentar o chefão, com lança-foguetes, metralhadoras e algumas granadas. Mas antes que ele apareça, mais terroristas são encontrados, então eles batalham a todo vapor, finalizando os inimigos. Porém, é nesse momento que o chefão se mostra com uma M84 e consegue atingir o Carl em cheio. Então o cara pega o seu Medpack, mas vê a Shelly sendo baleada também. E aí o cara escolhe se redimir por não ter salvo a sua namorada quando pôde, usando seu último recurso para se sacrificar por sua amiga. Só que mesmo com o sacrifício do Carl, eles ainda tinham um chefão para eliminar. Então o Edward usa o lança-foguetes e explode o terrorista com um tiro. E faltando 10 segundos para a explosão, o cara avança até a bomba e a desarma, finalmente dando um fim àquele jogo doentio. Bom galera, mais uma vez vemos a Taylor tendo a brilhante ideia de se afastar do grupo, principalmente depois de encontrar o corpo do Adam, que estava junto com o Marco naquele momento. A partir daqui é crucial que o grupo não se separe mais, já que os inimigos voltam à vida e poderiam aparecer em qualquer canto. E mesmo sendo uma ótima jogadora, a mulher não deveria deixar a sua arma sobre a mesa para pegar o Medpack, visto que nesse jogo nenhuma sala dentro dos níveis é uma área segura. Além disso, o Carl também não ajudou muito ao decidir largar a sua arma para enfrentar um atleta como o Marco no mano a mano, já que aqueles que não possuem tantos músculos aprendem a se defender usando a inteligência, podendo ser ainda mais letais do que um cara armado ao analisarem os pontos fracos do oponente. Fora isso, o grupo já deveria ter percebido que o chefão não seria tão fácil de derrotar, já que a matadora de Nemesis, também conhecida como Bazooka, é apenas usada em fases como um inimigo muito poderoso. Portanto, uma simples estratégia já iria garantir que eles usassem suas armas com atenção e precisão, sabendo a hora certa de atacarem juntos, ou separadamente. E se vocês prestarem atenção, verão que havia mais de uma granada. Então eles poderiam ter lançado a granada no chefão e atirado com tudo pra cima dele, enquanto o cara se distraía com a fumaça causada. Uma coisa que o grupo também não pensou foi em pegar as armas dos aliados que se foram, principalmente o Marco, que tinha pego o Medpack e queria ajudar bastante durante o confronto, podendo até mesmo se armar com 2 pistolas ou 2 metralhadoras para acabar com os terroristas. Se bem que o Medpack que o Carl usou foi aquele da sala que a Taylor estava. Outro erro cometido pelo grupo foi abaixar a guarda depois de eliminar os inimigos iniciais dessa fase, visto que tinha uma van suspeita no fundo que com certeza brigava um inimigo ainda pior. Só que mesmo dando de cara com o chefão, eles não tiveram o instinto de se esconder, e quando eles se escondem ainda fazem do jeito errado, já que ao invés de usarem os dois lados para revidar os tiros, os caras usam o lado do pilar onde se escondiam para tentar acertar o vilão. Seria mais eficaz aproveitar que o inimigo se distraía com um dos seus aliados para acertar o cara do lado oposto, onde ele espera que você apareça, ou também se esgueirar mais para a frente do campo de batalha, para aí sim lançar a granada no chefão. Sem contar que o tiro que a Shelly levou foi totalmente à toa. A garota não precisava se expor dessa forma, ela poderia se abaixar e ir até o Carl para ajudá-la a se recuperar, e depois eles voltarem ao combate juntos, dando cobertura pro Edward bazucar o cara da metralhadora. Com a vitória do Alpha Company, o sargento aparece e parabeniza os últimos jogadores por terem vencido os desafios. Então o cara começa a fazer um discurso, que chama bastante atenção da Shelly, já que ela percebe que o Edward sabia cada palavra que o sargento dizia. E juntando as peças, a mulher percebe que o cara já tinha jogado aquilo mais de uma vez, o que significa que durante todo aquele tempo, o Edward era o verdadeiro infiltrado entre eles. É aí que todos os hologramas somem, enquanto um dos guardas aparece servindo seu líder. Então eles vão até a Shelly para apagá-la com um tranquilizante, permitindo que o Edward fosse embora vitorioso. Mais tarde, a Shelly acorda vendo os seguranças ensacando os corpos dos seus amigos. É nessa hora que o Edward vai até ela e lhe entrega uma bolsa com $100 mil da recompensa. Mas a mulher fica perturbada com aquilo e ameaça contar tudo para a polícia. Então ele diz que mesmo contando, ninguém acreditaria nela, e que só não finalizou a jogadora, porque senão toda a partida teria sido em vão, indo embora dali logo em seguida. Nesse momento, um dos seguranças se aproxima da Shelly para apagá-la com um tranquilizante mais uma vez, mas a mulher não permite, virando o feitiço contra o feiticeiro. Disposta a se vingar, ela pega a arma do cara e atira contra as luzes para conseguir vantagem. E aí o Edward manda os outros irem atrás da garota, ficando em choque ao ver cada um dos seus protetores sendo finalizados por apenas uma pessoa. No final, a Shelly surge da escuridão com
confrontando o Edward pelo que ele fez, e o cara ainda tem a coragem de tentar comprar o silêncio dela com a grana. Só que quando ele achava que a jogadora iria fraquejar, a Shelly finaliza o seu maior inimigo com um headshot. E assim a mulher se vira pronta para deixar aquele inferno para trás, ignorando a recompensa por ter sobrevivido, agora preparada para revelar ao mundo a verdade sobre o jogo. Bom galera, durante o jogo todo, o Edward praticamente passou batido por todo mundo, e essa obviamente era a estratégia dele. Mas se o pessoal tivesse investigado um pouco melhor o cara, perceberia que ele poderia ser um infiltrado. Afinal, a desculpa do cara para ninguém sentir falta dele era ser filho único. Isso não faz muito sentido, né? Afinal, não é porque você é filho único que vai ser isolado da sociedade. Sem contar que o cara só se expôs uma vez durante todo o jogo, bem no começo, quando ele tinha um Magic Kit para usar. Não dá para tirar o mérito que o cara conseguiu se infiltrar bem na situação, porém o restante do grupo não fez muita força para desconfiar dele, né? Dito tudo isso, o único erro do maluco foi ter ficado sem uma arma após o jogo acabar, pois é claro que existe uma chance do vencedor se revoltar e querer botar em prática tudo que ele aprendeu jogando, ainda mais com um segurança burro desse tentando aplicar o sedativo. Se ele não tivesse subestimado tanto a garota e carregasse uma pistola na cintura por garantia após o jogo acabar, ou simplesmente tivesse entrado no carro para vazar, pode ser que o Edward sobrevivesse para contar a história, já que os seguranças que ele contratou eram do pior tipo. Já a Shelly contou com um pouco de sorte, de não ter sido finalizada logo após receber o tranquilizante, e aproveitou bem a burrice dos seguranças para acabar com os caras. Porém, não fazia muito sentido os dois caras irem atrás da moça. Afinal, se eles iam pagar ela e deixar a mulher ir embora, ir atrás dela armada no escuro é pedir para morrer, não? E depois desse trabalho todo, a Shelly pelo menos podia ter pego a grana para pagar umas contas, né? Ou quem sabe investigar mais se não existem outras unidades desse jogo espalhadas por aí, já que o Edward poderia ser apenas um contratado para testar os equipamentos e pegar um feedback para levar para a verdadeira empresa dona do jogo. Fala galera, se vocês pudessem jogar qualquer jogo só que na vida real, qual vocês escolheriam? E vocês teriam deixado aquela grana para trás também? Me contem nos comentários. E se você conhecesse um cara que tem um cachorro humano dentro de casa, o que você faria? Quer saber se essa garota vai sobreviver a esse maluco? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de ler as letras miúdas nos contratos. Afinal, nunca se sabe quando você vai parar em um jogo de realidade virtual mortal.